Oi, galera! Aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre audiobooks. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. E é claro, se você for comprar livros ou qualquer coisa, tá? Qualquer coisa mesmo, por favor, compra na loja da sua preferência utilizando um dos links que também estão na descrição do vídeo. Comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar e a patrocinar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então, muito obrigada, de coração. Bom, gente, no meu vídeo de dicas para ler mais e melhor, eu falei um pouco lá de audiobooks, inclusive vou deixar esse vídeo nos cards para quem quiser assistir. Recomendo que você assista esse vídeo aqui e logo em seguida veja aquele lá, porque ele tá cheio de dicas bem legais e coisas que eu uso, que eu faço e uso há bastante tempo, então fica aí a dica. E lá eu já falei sobre audiobooks, mas aí eu decidi fazer um vídeo um pouco mais completo só sobre esse assunto para ajudar aí, de repente, quem ficar curioso com aquilo que eu falei lá naquele vídeo, já tem esse aqui logo em seguida para vocês poderem aí aproveitar e pegarem mais dicas. Como eu falei naquele vídeo, os audiobooks ajudaram a agilizar o meu ritmo de leitura. Então, no mês que eu escuto audiobooks, e não é todo mês que eu assino esses serviços, mais pra frente eu vou falar alguns pra vocês, eu leio bastante, porque eu aproveito os audiobooks para ouvi-los em momentos que eu tô fazendo alguma atividade que não exija a minha concentração. Então, para fazer uma faxina, para fazer uma atividade física, lavar vasilha, enfim, para mexer no computador, fazer alguma atividade no computador que não seja escrever ou pesquisar alguma coisa, dá para ouvir audiobook também. Então, os audiobooks são bons para isso, assim. Tem gente que utiliza os audiobooks de diferentes formas, mas eu não conheço ninguém que realmente sente só para ouvir o audiobook. Geralmente, quando a pessoa escuta o audiobook sozinho, sem nenhum acompanhamento da história de maneira escrita, ela faz isso que eu falei para vocês. Ela utiliza o audiobook para fazer alguma outra atividade, porque ela consegue fazer meio que duas coisas ao mesmo tempo. Mas tem gente, por exemplo, que utiliza os audiobooks para acompanhar uma leitura em inglês, o que ajuda muito, né? Você tá vendo aquilo e você tá ouvindo, então ajuda tanto você treinar a sua leitura como a sua compreensão auditiva. Algumas pessoas intercalam, né, o audiobook com o livro físico ou o e-book. Eu, por exemplo, fiz isso com a minha releitora da trilogia Grisha. Eu tenho os livros em português e aí tem os audiobooks no Storytel. Então, nos momentos que eu estava fazendo atividades mais mecânicas, eu utilizava o audiobook e, às vezes, quando eu não tinha algum intervalo e podia parar para ler, eu pegava o livro físico. Isso fez com que eu lesse esses livros, relesse a trilogia, muito mais rápido do que da primeira vez que eu li só no físico. Para quem não conhece audiobooks, os audiobooks que eu tô falando aqui, eles são diferentes dos audiobooks feitos para pessoas que não enxergam ou têm pouca visibilidade. Porque esse tipo de audiobook, geralmente ele é feito, eu já tive a oportunidade de escutar um desses tipos de audiobooks, ele tem, por exemplo, descrição da capa. Então ele começa assim, na capa vemos o título escrito em alto relevo, sabe? O cara realmente faz, a pessoa que tá narrando realmente faz uma descrição primeiro do livro, se tem ilustração, ele descreve as ilustrações e, é claro, ele conta a história assim. Nesses audiobooks que eu estou falando aqui para vocês, que foram os que eu escutei mais e os que eu utilizo para ler, não é simplesmente também uma leitura do texto, assim. Ele não vai falar para você a cor da capa, mas o narrador, ele muda, geralmente são pessoas que têm, a grande maioria, já trabalham com isso há bastante tempo, então tem sido muito comum dubladores e narradores narrarem audiobooks, atores, né, pessoas que estão ali acostumadas a trabalhar com a voz mesmo. Então, esse pessoal sabe utilizar a entonação certa numa frase, eles mudam o tom de voz para cada personagem, e o audiobook em si tem toda uma sonoplastia
para aumentar ainda mais a nossa ambientação na história. O que, se a gente parar para pensar, é ainda mais interessante, porque no livro físico a gente não tem esse recurso. No audiobook eles colocam isso. Um exemplo, no audiobook que eu ouvi, tá, de Assassinato no Expresso do Oriente, tem até o som do trem. Então, assim, tem um barulho do trem. Então, é muito interessante. Como os audiobooks se popularizaram aqui no Brasil nos últimos anos, foram surgindo novos serviços e as editoras também foram passando a produzir os seus próprios audiobooks, o que eu acho muito legal, muito interessante. Torna aí o acesso a leitura ainda mais democrático, né? Porque às vezes quem diz que não tem tempo para ler porque trabalha ou não consegue ler no ônibus porque o ônibus é barulhento, pode ouvir um audiobook. Então, isso eu tenho certeza que aumentou mais o acesso à leitura. E a gente tem vários serviços disponíveis atualmente no Brasil, e se você lê em inglês, esse leque de opções aumenta ainda mais. Eu vou listar algumas aqui para vocês, as que eu conheço, tá? Dessas, eu usei 2 delas, tá? Eu vou falar quais que foram. E as outras não, mas eu vou falar o preço e se oferece teste grátis, esse tipo de coisa. A plataforma que eu mais utilizei, quem assiste os vlogs aqui do canal e os vídeos de leitura do mês, já me ouviu falando sobre isso e até algumas resenhas de alguns livros. Eu mencionei isso, foi a Storytel. Na Storytel a gente encontra audiobooks, e-books, podcasts e algumas audioséries originais produzidas diretamente para a plataforma, tá? O valor mensal da assinatura é R$ 27,90, tá? E por esse valor vocês podem ouvir quantos audiobooks vocês quiserem, tá? E ela oferece 14 dias de teste grátis para novos assinantes. Outra que eu também já utilizei foi o Outbooks. O Outbooks oferece a opção de você ouvir um audiobook por mês de um catálogo lá específico deles pelo valor de R$19,90, e a outra opção que eles oferecem é você comprar individualmente cada audiobook, tá? E aí esse audiobook é seu. O Toca Livros, ele tem uma assinatura mensal no valor de R$14,90 e oferece 15 dias de testes grátis para novos assinantes. O e-book tem valor de assinatura mensal a R$18,90 e oferece 7 dias de teste grátis para novos assinantes. Se você lê em inglês, uma opção que eu acho que a maioria de vocês deve conhecer e já deve ter ouvido falar é o Audible, que é um serviço de audiobooks da Amazon. O valor da assinatura é $14,95. Eu não encontrei nenhuma informação se eles oferecem teste grátis. Imagino que sim. A Amazon bem que podia, né, trazer o Audible aqui pro Brasil, né? Seria, assim, lindo e maravilhoso. O Scribd eu já utilizei na época da faculdade para ler alguns artigos, assim. Eu acho que... Eu não lembro se na época o Scribd já existia há bastante tempo, eu tava começando. Mas foi quando eu conheci. Depois, muito recentemente, que eu descobri que ele tinha esquema de assinatura e tinha até audiobooks também. Ele oferece audiobooks, e-books, revistas, podcasts e partituras. E o valor da assinatura mensal é R$ 27,90. A plataforma também oferece um teste grátis de 30 dias. Quem tem a Alexa, não sei se vocês sabem, tipo, essa é uma informação que o pessoal tá constantemente repetindo, mas sempre tem alguém que não sabe. Então, se você tem a Alexa, que é aquela caixinha de som inteligente da Amazon, né, você pode conectar ela com o seu Kindle e colocar a Alexa para ler os e-books que estão no seu Kindle. Dá para fazer isso pelo celular também, pelo aplicativo da Alexa. Eu já testei, só que eu não consegui mudar a velocidade, porque eu não tenho Alexa. Então, no aplicativo eu não consegui mudar a velocidade que ela lê. Eu não sei se pela caixa de som dá para fazer isso, imagino que sim. Só que a leitura da Alexa, gente, não tem todos esses recursos que eu falei no começo do vídeo. Então, ela vai ler de uma maneira mais mecânica para você. Imagino que alguns nomes em inglês ela não vai ler com a pronúncia correta. Mas se você não tem como pagar por esses outros serviços e tem uma Alexa, ou se você quer experimentar também, é um recurso que dá para utilizar. Você pôr a caixa de som para poder ler para você enquanto você está fazendo outras coisas. E a última plataforma que eu vou indicar para vocês é o Google, né? Na Play Store do Google, na parte de livros, tem lá uma aba para audiobooks e você pode ali
comprar os audiobooks para você ler, e aí é aquele mesmo esquema do audiobooks. Você comprou, o audiobook é seu, tá? Não tem, por exemplo, nos serviços de assinatura mensal, se você porventura cancela a assinatura, né, porque ela renova automático, se você cancela a assinatura, depois esses audiobooks não são seus, só se você voltar a assinar de novo vai estar lá na sua conta. Mas nesses casos que você compra o audiobook, é da mesma forma que comprar um e-book, ele fica ali com você. E uma última dica que eu tenho para dar para quem quer começar a ler audiobooks ou para quem começou e está tendo aí uma dificuldade de se adaptar é: começa a ouvir numa velocidade que seja confortável para você, mas numa velocidade mais baixa. E vai aumentando progressivamente. Um exemplo, quando eu comecei a ouvir audiobooks, tem lá a velocidade 1, mas eu não conseguia, ela era lenta demais para mim. Aí eu percebi que 1.5 era confortável, e aí eu fui aumentando um ponto. Na medida que eu ouvia o mesmo livro, eu fiz isso. Mas você pode fazer isso na medida que você for adquirindo prática também. Aí cada um vai ver a forma que funciona melhor. Eu fui aumentando. Hoje em dia, eu consigo ouvir só em velocidade 2.0, que é a máxima do Storytel, por exemplo. Às vezes, dependendo do narrador, 1.8, 1.9, mas em geral, a velocidade máxima, que é 2.0, eu consigo prestar atenção, eu consigo entender tudo da história. Mas isso realmente eu não comecei direto no 2.0, que senão ia parecer que o narrador estava falando mais ou menos assim. Agora a história era uma vez, sabe? Então eu fui aumentando para que eu me adaptasse com a voz, a velocidade, a forma como aquele narrador falava as palavras mesmo, sabe? Vou aproveitar para indicar 3 audiobooks para vocês. Na Storytel, eu vou, na verdade, 3... Tem um plus aí, porque na Storytel eu vou indicar para vocês o audiobook da trilogia Grisha, então só aí são 3 livros, né, que são muito bons, eu gostei muito da narradora, e assim, se você tem os livros físicos, dá super para intercalar o livro físico e o audiobook, assim, a história tá integral ali, tá, não tem nenhum tipo de adaptação da história nesse sentido. E o audiobook também da Storytel, de Roma, uma história em 7 invasões, que é um livro gigantesco e que eu ouvi em audiobook, eu ouvi super rápido. E no Audiobooks eu vou indicar o audiobook de O Guia do Mochileiro das Galáxias, que foi o primeiro audiobook que eu ouvi na vida e que, assim, é sensacional a narração, assim, ficou muito boa. E, enfim, eu fiquei louca pra ouvir os outros volumes na voz desse mesmo narrador, porque ficou incrível. Então fica aí a dica dessas 3 não, né, gente? 5, porque, né, a trilogia Grisha são 3, esses 5 livros pra vocês. Bom, pessoal, é isso. Então, se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Compartilha ele pros seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até amanhã.